Vamos colocar o áudio aí e daqui a pouco vamos dizer o que é que a coluna da Fábia descobriu em relação a esse caso. Rebenta ele agora, paga no dele. Vamos bater, vamos pegar ele. Ai, que bichona! Que bichona! Opa! Ó, como eu disse para vocês, a coluna da Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que esse comentário foi feito por um câmera que estava lá no estúdio e que, segundo a Record, foi demitido depois. Mas, Fábia, você concorda comigo? De certa forma, parece que o Carelli ou está perdendo o controle ou está deixando que tudo seja descontrolado para poder aproveitar em relação ao que sair dessas notícias. O que você acha dessa sensação? Como você acha que o Carelli está saindo nessa edição? Eu acho que ele está perdendo o controle e tenho muito medo disso. Porque ele também perdeu o controle na Fazenda da Deolane. E foi aquela baixaria. Então, eu acho que ele está perdendo a mão pela segunda vez. Porque eu, inclusive, tive a oportunidade de falar para o Carelli que eu parei de assistir quando a Deolane começou a fazer aquelas maluquices dela com a Bárbara. Então, assim, acho que pode... A Fazenda está indo muito bem, tem estado em primeiro lugar por muitos minutos, primeiro nos TTs e tudo, mas eu acho que ele pode perder público daí para a final se continuar essa baixaria. Eu acho que o câmera não tinha que falar nada, acho que ele tinha sim que ser demitido, ele estava ali para fazer imagem, ele não é comentarista de reality, ele não tinha que comentar nada, ele tinha que fazer a função dele e só. Quando a gente trabalha e a gente se atenta a fazer só o que a gente é pago, a gente tem longevidade no trabalho. Quando a gente começa a fazer um monte de coisa que não é da nossa seara, num instante a gente escorrega e sai fora. Então, cada um no seu quadrado, não é isso? O cara não era câmera? Vai lá, faz a imagem, vai embora para casa. Hoje eu não estaria desempregado. E digo mais, difícil ele voltar para o mercado. Porque isso se espalha. Ele vai conseguir emprego aonde agora? Vai ficar todo mundo com medo de contratar um cara que fala, que faz esse tipo de comentário. E que história é essa de bichona? Sabe? Isso é homofobia, isso foi horrível. Horrível. Não, e num assunto que não tinha nada a ver, porque, além de tudo, o que é que o áudio estava? Ele estava estimulando a violência. Ele realmente, pelo que foi ouvido, né? Era ele estimulando, querendo ver e achou pouco o que aconteceu. Ou talvez tenha achado pouco a reação do pai da VTube. Não consegui entender bem ali, né, quando o momento em que ele decidiu ser homofóbico, porque a homofobia já aconteceu, já fiquei, né, exaltado. Ó, a Jaqueline disse aqui, ó, que ele perdeu o rumo e já era para ter parado. O que é que tinha acontecido, falando aí do Carelli. E pergunto agora para Lucas Pazin. Você que é um telespectador de realities como somos também aqui, o que é que você acha que o Carelli pode fazer? Tem algum caminho aí que ele possa para recobrar esse controle do programa? Ou, pelo que a gente está vendo, é isso, ele contrata um bando de gente que de fato é difícil de controlar e ele mesmo não sabe o que fazer com isso e a gente só pode esperar aí que possa até piorar a situação? Olha, eu acho que o caminho do Carelli parece é mais simples do que parece, tá? É você cumprir as regras ali, com exigências. É só isso. Tem regras, tá ali o que você tem que cumprir, o que você pode fazer. Qualquer coisa que pareça estar fugindo dessas regras, tem que ter a punição correta. Né? E eu acho que não é só o Carelli que é responsável por isso, eu acho que tem uma equipe toda ali da Record também, de fazer essas regras, de não abrir as pernas, né, como a gente falou aqui, e de colocar ali limites. Eu acho que esses limites acabam sendo mais fáceis do que parece, porque existem essas regras, existem o que pode e o que não pode fazer dentro da Fazenda. E parece que é simples, você simplesmente não fazer e aí tudo bem, tá tudo certo. Então, cumprir essas regras é o primeiro passo. Agora, esse câmera que foi falar isso, né? A gente tem que prestar atenção, porque quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente representa a empresa que a gente está.
né? Quando a gente está num lugar em que a gente está ali, eu aqui como jornalista, colunista do Metrópolis, eu represento o Metrópolis, a Fábio, o Rafa, todo mundo. E ele estava ali, esse câmera, como representante da Record, né? Como funcionário da Record. Que seja terceirizado ou não, ele estava representando a Record ali. Então, e aí ele devia ter se comportado. Então, cabe também à direção, ou quem contrata essas pessoas, quem está ali, né, para administrar essa operação toda, também fazer as regras valerem nos bastidores, né? Porque, pelo visto, a gente está vendo que não tem regras dentro com os participantes e fora nos bastidores. Então, aí fica difícil. Aí o controle está perdido mesmo. Aí a gente tem medo de onde vai parar, né? E daqui a pouco, não só vai perder público, como vai ficar cada vez mais difícil ter um anunciante, Exato. ganhar dinheiro, e o programa vai ficando aí numa situação deplorável. Então, parece difícil recuperar, mas é mais simples do que parece. É você cumprir as regras, é você punir as pessoas quando elas fogem das regras, é colocar multa ali para elas pagarem sim. Sim. E cada um vai ter que arcar com o preço, assim como esse câmera teve que arcar com a consequência dele, que foi perder o emprego, né? Infelizmente, ou felizmente, ele foi perder o emprego ali por conta dessa situação. Olha, é interessante você pontuar isso, acho que você foi bem no ponto certeiro, que muita gente pode até argumentar, mas ele falou isso, não sabia que o fone estava aberto, não sabia que estava sendo gravado. Isso não é justificativa. Como assim? Não. Então quer dizer que você não está sendo gravado, você pode ser homofóbico? Porque você não está sendo gravado, Exato. Você pode falar para a pessoa dar um soco na outra. É essa concepção que você tem que ter. E acho que vai além. Muito importante, claro, lembrarmos que a gente representa a empresa que a gente trabalha, então a gente tem responsabilidade pelo que a gente diz por questões pessoais e por questões de empresa. Mas muito mais por questões pessoais. Muito mais por quem você é. A Jaqueline até comentou aqui. Rapidinho, só que a Jaqueline até comentou aqui: homofobia é crime? Sim, Jaqueline, homofobia é crime. Ou seja, eu não quero um funcionário que cometa um crime, nem ao vivo, nem que não seja ao vivo. Eu não quero trabalhar com um homofóbico. Tá entendendo? Então, assim, independentemente de ter sido gravado ou não, é um comportamento que eu não acho que é justo, que é certo de ter em uma empresa. Fala, Fábio, desculpa. A gente estava discutindo isso aqui em casa porque, além de eu ser fã número 1 da Fazenda, a minha mãe é fã número 2, né? Então, a gente estava discutindo aqui em casa sobre essa história do áudio vazado. E aí ela estava falando, mas, de repente, o cara não foi o Creu, né? Não teria sido incitado pelo cara para fazer isso, e por isso que ele fez, para rever a expulsão do Creu, né? E aí eu estava comentando com a minha mãe o seguinte, que não é porque você fala para um cara pula do prédio que ele pula do prédio. Então, assim, o fato do cara ter falado... E outra coisa, a gente não sabe se eles ouviram isso, né? Parece que eles não ouviram, né? Mas o fato do cara ter incitado a violência não diminui nada a responsabilidade do Creu Exato. Em ser violento. É saber realmente se controlar e o que me entristece muito é esperar um pouco da direção de não achar que tudo é entretenimento. A gente lembra bem, agora vou... lembrar o caso clássico, que é da Carol Conká com o Lucas, quando aconteceu lá, não o Lucas aqui, tá, gente? É o Lucas que participou do BBB. Quando aconteceu aquela que virou a frase, que virou aquela meme hoje em dia. A gente fala, né, que tortura não é entretenimento. E a gente não quer ver esse tipo de coisa, a gente não quer ver um soco, a gente não quer ver a Gabi Spene como deu tapa, mesmo ela querendo justificar, que era pra acordar a amiga, também não é legal. Enfim, eu acho que a Fazenda, uma coisa que eu gosto muito de fazer... às vezes eu tô no YouTube e eu coloco assim, melhores momentos da Fazenda, só para me divertir. Porque tem tanto momento icônico e ver a situação da Fazenda desse jeito, talvez com o Carelli perdendo a mão, se é isso que a gente pode falar, e como o Lucas deixou claro, é muito fácil ele colocar nas rédeas de novo, a gente só espera que o programa volte a ser o que era, porque assim, reality show... existe aí há dezenas de anos, a gente continua gostando horrores, então a gente não quer também que isso acabe. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui pra frente, se vai pra roça, se esse programa vai pra roça mesmo. Uma notícia triste, mas